Glória a Deus, irmãos. É tão bom estar bem, né, querido? Mesmo nos dias que a gente não consegue às vezes ver saída, mas quando a paz do Senhor, que excede todo entendimento, ela vem até nós. Graças a Deus a gente fala: estou na presença de Deus, estou em paz. Muitas vezes a gente não sabe como a pessoa do nosso lado vem para o culto, né, irmãos? E eu e a Jéssica também, nós nos incluímos nisso. A forma que a gente vem, as informações que vêm para a gente, aí você fala: oh Deus, por quê? Mas tá bom, eu sei que o Senhor é grandioso em todas as coisas, e o Senhor vai trazer paz para a tua igreja em nome de Jesus. Queridos, então hoje nós vamos falar sobre o Jesus Cristo como o bom pastor. Na semana passada nós falamos sobre qual era a característica de Jesus. Quem lembra? Mestre e Senhor. Na semana passada eu quis abrir com esse tema, irmãos, porque muita gente ama ter outros Jesus Cristos em suas vidas, mas o primeiro que a gente deve ter é Ele como Mestre e Senhor da nossa vida. Amém, queridos? Porque se Ele não for Mestre e nem Senhor, não vai dar certo. Mas agora que nós já entendemos a mensagem que Ele é Mestre e Senhor sobre nós, nós vamos ver quem é Ele como nosso bom pastor, e vai ser uma grande bênção. Fala para a pessoa do seu lado assim, ó, preste atenção, hoje tem bastante informação. Aleluia. Quem trouxe a Bíblia, pode abrir no livro de João, capítulo 10. João capítulo 10, do versículo 1 a 5. E eu vou orar aqui, enquanto você vai abrindo a tua palavra. Senhor Jesus, eu te agradeço, Deus, por mais esse dia, Senhor. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro, Senhor. Eu te agradeço, Deus, pelo corpo que o Senhor me deu, ó Deus, pela cognição, Senhor. Eu te agradeço pelas minhas mãos, pelas minhas pernas, Senhor Jesus. E eu te agradeço pela minha voz. Eu te agradeço pelo ar que eu respiro, Senhor. Porque tem tanta gente agora, nesse exato momento, querendo fazer aquilo que nós estamos fazendo agora, e não podem. Não é que não querem, Senhor, elas não podem. Muitas delas estão aí internadas numa UTI, numa CTI, Senhor Jesus. E elas queriam tanto ter um momento assim como esse, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor, com tanta lucidez, mas não conseguem, Senhor. Por isso que eu te agradeço até pela Tua igreja, Senhor, porque nós estamos aqui neste domingo, nesta manhã, para aprender mais do Senhor, ó Deus. Então fala conosco, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Então, espera aí, aqui. Quem não está sem a palavra aí, queridos, a gente vai ler aqui também no telão, tá? Mas você pode acompanhar na tua Bíblia para ver que tá tudo aí, tá? Então o texto começa dizendo assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. E depois de conduzir para fora, guardem isso, irmãos, depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Agora o versículo 10, irmãos, um pouquinho mais para baixo aí. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Amém, queridos? Eu já até deixei aqui uma informação para nós, uma imagem, para a gente começar essa pregação, essa mensagem. Para quem não sabe, queridos, esta imagem aqui, quem é que sabe o que é? É o templo.
é o templo dos judeus. Logicamente que é uma fotografia moderna, amém, queridos? Mas ela representa o templo dos judeus. E deste lado aqui, alguém tem ideia do que seja? A sinagoga dos judeus. Então, de um lado nós temos o templo e do outro lado nós temos a sinagoga. E por que eu estou falando isso? Para dizer para vocês que o templo, quem comandava, quem administrava o templo eram os judeus, mas dentro dessa categoria de judeus, quem comandava o templo era um outro grupo chamado dos saduceus. Amém, queridos? Os saduceus, dentro da categoria dos judeus, eram eles que comandavam o templo, administravam o templo. Já na sinagoga dos judeus, que é o mesmo grupo, eles pertenciam a um grupo só, mas depois ramificava. Os saduceus comandavam lá, e aqui quem comandava eram os fariseus, aqueles que Jesus sempre dava um conselho, né, para não seguir o que eles falavam, não seguia, era para seguir o que falavam, mas não o que eles faziam. Então aqui quem comandava eram os fariseus. E, irmãos, esses dois grupos então, eles comandavam quem entrava e quem saía do templo e da sinagoga. Eram eles que determinavam quem podia permanecer ali e quem não podia permanecer ali. Eles decidiam sobre quem era digno de receber uma oração ou não. Vocês conseguem perceber isso, igreja? Eram eles que determinavam quem merecia uma oração dentro da casa do Senhor, seja no templo ou seja na sinagoga. Eram eles que decidiam. Eram eles também que decidiam quem era digno de adentrar na sinagoga para aprender sobre os estudos. Jesus Cristo sempre esteve, amém, queridos? Tanto no templo quanto na sinagoga. Jesus, toda a sua vida, né? Ele sempre esteve presente nesses dois sítios, sempre esteve lá. Mas esses dois grupos também ditavam quem era ou não importante na sociedade. Porque naquela altura, irmãos, quem governava o ambiente político era Roma. O Império Romano governava, então, a parte política. Mas quem governava a sociedade de forma religiosa eram esses dois grupos. E eles que ditavam quem era ou quem não era importante. Você já imaginou hoje? Mas ainda existem, queridos. Existem determinadas facetas da sociedade que determinam quem é ou quem não é importante. Eles também ditavam quem sentava em determinada cadeira. Cadeiras VIPs, sabe? Pessoas que entravam por outro lugar e sentavam aqui. Eram essas coisas, entre outras, que esses dois grupos faziam. E eu vou dar agora uma ilustração para vocês. Eu acho que eu não coloquei aqui, mas enfim. Em João capítulo 9, um capítulo antes do que você leu, existe uma cena ali muito interessante. Ali existe um homem sendo curado da sua cegueira. Ele foi curado, irmãos, desde pequenino. Ele era cego, mas Jesus Cristo o curou. Mas ao invés daqueles dois grupos celebrarem a cura de alguém, porque afinal o Antigo Testamento sempre profetizava que o Messias que havia de vir, um dos seus sinais era curas e milagres. Amém, queridos? Porque isso nunca tinha acontecido em Israel. Nunca que alguém tinha passado por uma cura, um milagre desse. Então a profecia desde Isaías, de Jeremias, eles profetizavam que um dos sinais do Messias prometido era curas e milagres. E Jesus veio e fez esse milagre na vida desse cego. Mas os saduceus e os fariseus falaram: não é possível. E eu vou ler para vocês aqui rapidamente, João 9, versículo 24 a 34, que diz assim: E pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram: Para a glória de Deus, olha só como eles são, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Percebem? Eles ditavam quem era ou quem não era pecador. Afinal, todos nós somos pecadores, amém, queridos? Todos nós. Versículo 25: E ele respondeu: Não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Ele falou em terceira pessoa aqui, o rapaz que foi curado, né? Eu não sei.
se eu era pecador ou não, mas de uma coisa eu tenho certeza: eu era cego, mas agora eu vejo. Então lhe perguntaram: o que ele lhe fez? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Marrento, hein? Esse homem aqui era bravo, marrento. Olha o jeito que ele respondeu a esses grupos. Aí, no versículo 28, então o insultaram e disseram: discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Olha o orgulho. Nós somos discípulos de Moisés. Versículo 29, sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. Então o homem respondeu: ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele mesmo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores. Olha o que eles disseram para o rapaz: mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. O que ele estava dizendo? Que nem ele. Mal eles sabiam quem era de que eles estavam falando. Versículo 32, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma, foi o que o rapaz respondeu. E diante disso, olha o que eles fizeram com o rapaz. Eles responderam então: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram do templo. Esse era a cena, era o que acontecia todos os dias no templo, na sinagoga em Jerusalém, em outras sinagogas também. Pessoas que podiam estar ali, porque afinal ele era cego, agora já não é mais, porque segundo a tradição deles, pessoas que tinham problemas, deficiências, não podiam estar dentro do templo, mas agora ele podia, e mesmo assim ele foi expulso, porque quem mandava no templo, quem comandavam as coisas ali, eram os saduceus e os fariseus. Então, irmãos, nós temos um grande problema aqui. O sistema religioso não aceitava aquele homem. O sistema religioso não queria aquele homem dentro do templo. E tudo isso aconteceu primeiro porque a cura ocorreu dentro de um sábado. E pessoas que seguem tradições não conseguem se libertar disso. Tudo tem que ter um padrão certinho, senão não é de Deus, irmãos. O nosso Deus tem multiforme, queridos. A Bíblia nos diz no Novo Testamento que a multiforme graça de Deus trabalha de várias formas, e nós não podemos condenar. Então, Jesus curou no sábado, então foi horrível para os fariseus e saduceus. Outra coisa, não teve a permissão, porque eles queriam que se você fosse orar por alguém para cura, você tinha que pedir a permissão dele. Olha que loucura, irmãos. Você já imaginou, queridos, você precisa, na sua rua, na rua da sua casa, alguém precisando de uma oração, você vai lá, liga para o pastor: pastor, eu posso orar? Não precisa, a Bíblia já manda você orar. Amém, queridos? Vai lá e ora. Agora eles não, tinham que pedir para eles. Terceira coisa, a autoria do milagre não foi deles, mas de Jesus. E é por isso que eles tinham tanta inveja, porque eles se achavam o dono de todas as coisas. E isso revela algo profundo para nós, é que nem todo sistema religioso produz vida. Amém, queridos? Eu não estou falando que toda religião é ruim, porque a religião vem do verbo religare, do grego, né? E é para se religar com Deus, e isso é uma bênção. O problema é que nem todo sistema religioso produz vida. Então, irmãos, vivemos dias hoje em que muitas pessoas estão dentro de ambientes religiosos. Essas pessoas estão dentro de ambientes controlados pela religião, mas ainda não experimentaram vida de verdade. Quantas pessoas que você sabe que sempre esteve dentro de um ambiente religioso, mas nunca experimentaram vida de verdade? Essas pessoas frequentam as igrejas, pessoas que você conhece, que frequentam os cultos, reuniões,
mas ainda continuam presas, cansadas, confusas, vazias, é porque ainda está seguindo o sistema. E quando a gente segue o sistema religioso, a gente não vai ter vida. Amém, queridos? Eu não estou a dizer que uma igreja deve ser desorganizada, não é isso. A igreja tem organização, mas até nisso a igreja tem um limite, irmãos. Porque nós administramos o quê? Os horários dos cultos, as cadeiras, o que é comprado, né? Enfim, a liturgia do culto, cada igreja tem a tua, e amém por isso. Agora eu não posso definir o que é o que vai ser diante de Deus. Percebem? E era isso que os saduceus faziam. Não, o Renato e a Elke, eles vão ser isso, porque, né, afinal Deus só fala comigo. Não, querido, o pastor não está aqui para isso. O pastor está para administrar todos os dons que Jesus deu para a igreja. Essa é a diferença. Amém, queridos? Então, o texto de João 10 que nós lemos no início nos mostra algo surpreendente. Ali a gente vê que nem todo aprisco é proteção. Ali a gente vê que nem todo aprisco é um lugar de amor. Alguns apriscos são prisões disfarçadas de segurança. Quantas pessoas que você já conversou aqui em Portugal, que não conseguem se libertar do aprisco, do falso aprisco, na verdade. Quantas pessoas que você conversou no Brasil, que não conseguem se libertar, porque para ele aquilo ali é uma segurança. Se ele for para a liberdade, realmente conhecer o Jesus, o Rei da Glória, ele vai ver que nada daquilo realmente interessava. Alguns apriscos são cadeias disfarçadas de ambiente abençoado. Quantos apriscos que pregam que mulher não pode usar calça jeans? Como se Jesus tivesse um guarda-roupa lá na eternidade, né, irmãos? Como se Jesus tivesse, antes de entrar na eternidade, olha, passou dessa porta, tem o seu guarda-roupa está ali, hein? Irmãos, tem aprisco que prega que homem não pode ter barba na igreja. Controle, preciso controlar as pessoas. Tem aprisco que prega que mulher não pode ser pastora, que mulher não pode nem falar na igreja, que mulher não pode nem ensinar. Mas esses apriscos tem que ler por completo a palavra de Deus. Nós temos, esses apriscos precisam ler o texto, ler o contexto imediato e o contexto todo, para começarem a compreender, porque senão nós criamos o falso aprisco, irmãos. E eu sempre peço a Deus para me iluminar, para que o Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu não caia nisso também, de criar um falso aprisco, porque Jesus veio para a liberdade, e foi para isso que Ele te libertou, igreja. E Jesus então se apresenta como um pastor que não aprisiona. Uma vez eu já contei para a nossa igreja lá no Algarve, quando eu fazia teologia, queridos, tinha um rapaz, um jovem, que ele se converteu e começou a frequentar uma determinada religião cristã evangélica, e o pastor que estava contando isso para nós ali, ele era daquela igreja antes de ser pastor, então ele conheceu aquele rapaz, então esse menino se converteu. Só que como todo menino, nós gostamos de jogar futebol, a maioria gosta de um futebol, sim ou não, queridos? A maioria, não são todos, mas a maioria gosta. E esse menino estava jogando bola, e um dia o pastor, que errou com falso aprisco, viu o garoto jogando futebol. Como assim jogando futebol? Você se converteu a Deus, você não pode fazer isso. E falou uma palavra tão terrível, amaldiçoou a vida do menino. Se ele não parasse de jogar futebol, ele não teria parte mais com o Senhor. Quem é ele para dizer isso? Sabe o que aquele menino fez? No mesmo dia, ele se enforcou e disse: se eu não sou digno de ter Jesus na minha vida, então eu tiro ela. Percebem o que um falso aprisco pode fazer? O pastor, o Jesus Cristo, ele não quer controle, ele quer que a gente sirva a ele por vontade própria, com alegria. Jesus se apresenta então como o pastor que liberta, queridos. Foi para a liberdade que Jesus te libertou, amém?
Ele disse isso: eu vim para que vocês sejam livres. Outro ponto para nós, queridos, é que o aprisco, a gente tem que decidir muitas vezes. O aprisco, ele serve de proteção para nós ou como prisão? Jesus fala no texto que lemos do aprisco, mas aqui é uma revelação muito importante, apenas nesse contexto, queridos, amém? Apenas aqui neste contexto. O aprisco não representa a proteção, porque Jesus tem o seu aprisco, amém, queridos? Jesus tem o seu verdadeiro aprisco, mas nesse contexto aqui, Jesus estava falando de um falso aprisco. E anos depois que eu comecei a estudar profundamente esse texto, eu falo: Jesus não entrou naquele aprisco. Vocês perceberam no texto? Que quando o que ficava na porta das ovelhas, viu Jesus, abriu a porta, mas Jesus não entrou. O texto diz isso. O porteiro abriu, mas Jesus não entrou. Por quê? A gente vai responder depois. Porque aquele aprisco representava um sistema de controle, um lugar que seleciona quem entra. Aquele aprisco representava um aprisco que exclui quem não se encaixa, que manipula pessoas pela religião. Você não pode ir em tal casamento, viu, Jéssica? Você não pode ir naquela religião, no casamento dos seus primos, hein? Porque senão você está em pecado. Heresia. O falso aprisco, ele quer controlar você. Vocês sabiam que no nosso casamento teve pessoas de outra religião que quase foram proibidas pelos seus líderes? Sabe o que é isso, querido? Irmão, você não tem que compactuar, amém? Você vai lá apenas por um casamento. É de uma pessoa que é de suma importância para a sua vida. É alguém que você conviveu desde pequenino, cresceu, talvez seja seu sobrinho, seus primos, irmãos. A decisão é deles, depois o que vão fazer, mas foi para a liberdade que Jesus me libertou. Eu não vou compactuar com as outras coisas que eles creem, mas, irmãos, eu já fui até num que batia o sininho na hora do casamento lá. Eu esqueci até o nome daquela religião, mas enfim, eu não compactuava com a fé deles, mas eu fui porque a pessoa que casou era muito importante para mim. Saí de lá normal, queridos. Saiu o Enzo normal naquele dia. Mas tomem cuidado, igreja, com apriscos que manipulam pessoas por causa da religião. Uma outra dica para vocês, por isso que eu falei que era muita informação hoje. Igrejas que dizem que só ela salva, tomem cuidado. Quem salva é Jesus Cristo, o Rei da Glória. Não, você tem que vir na minha. Irmãos, eu quero que todos venham aqui, mas não porque a nossa igreja salva. É Jesus Cristo quem salva. Eu quero que essa igreja seja cheia de adoradores aqui, quero mesmo, mas não para dizer para elas que você tem que ficar aqui porque só aqui que salva. Não, isso é heresia também, falso aprisco. Então Jesus fez algo inesperado ali no texto que lemos. O texto diz que ele não entrou naquele aprisco para chamar suas ovelhas, ele falou lá de fora. E isso nos mostra que Jesus não veio para se adaptar ao sistema, queridos. Jesus não se adaptou ao sistema dos religiosos, dos fariseus, ou dos saduceus, ou dos essênios. Jesus não se adaptou a eles, porque Ele veio para salvar e trazer a gente a liberdade. Amém, queridos? Então de fora Jesus chamou as ovelhas, de fora Ele chamou para fora. Isso é uma contracultura, né? Jesus não entrou no aprisco, mas chamou então de fora, chamou elas para fora. Jesus chama ainda, queridos, Jesus continua chamando você para fora da prisão que você está vivendo na sua mente, muitas vezes. Ele chama as suas ovelhas e as leva para fora. Sabe, igreja Yahvé, diferente de qualquer sistema religioso, Jesus não te trata como número. Jesus Cristo não te trata como estatística. Os pastores choram quando as pessoas decidem não vir mais. Como é triste isso. Mas nós chamávamos sempre eles pelo nome. Nome. Eu sempre brinco, né? O Rui, o Diniz, eles fazem falta, não pelo número, mas por quem eles são. E Jesus é a mesma coisa, aprendemos com o Mestre. Ele te chama ainda pelo seu nome.
Você lembra, queridos, da cena de Pedro e André quando foram chamados por Jesus? Eles estavam pescando, eles estavam no seu dia normal, e Jesus não chamou: ô, vocês dois, vem para cá, ô dois. Jesus não fez isso. Jesus chamou pelos seus nomes: Pedro e André, me sigam. Ele sabe o seu nome, querido. Aqueles dois nem imaginavam que Jesus, o Messias, sabia o nome deles, mas o Messias sabe. Com Tiago e com João a mesma coisa. Tiago e João, Jesus acrescenta ainda: filhos de Zebedeu. Mateus, lembra quando Jesus passou pela coletoria? Ele estava cobrando impostos, Mateus, e Jesus olha para ele e diz: Mateus, filho de Alfeu, segue-me. Foi assim quando ele chamou você, querido. Ele não te chama porque quer mais um número. Ele te chama por causa da sua essência. Ele te chama porque você é filho. Ele te chama porque você é filha dele. E é para a liberdade que ele nos chama. Mateus, segue-me, sai desta vida, porque eu tenho coisa muito melhor para você. Jesus, quando fala sobre isso, então ele fala de intimidade, de cuidado, de relacionamento. Hoje eu falei para minha esposa que essa semana eu estava lendo, como é que fala? Entrevistas sobre igreja, enfim, sobre crescimentos de igreja. E sabe qual é a igreja que mais cresce no mundo? A igreja que as pessoas não têm contato com o pastor. As pessoas que fizeram essa pesquisa descobriram isso, que essas igrejas que tem 5, 7 mil, 10 mil pessoas, são as igrejas que mais crescem. E agora eu não sei se isso é bom ou ruim, porque elas não têm contato com o pastor, e nem o pastor com elas. O pastor sai pela porta dos fundos da igreja. Pastores entram só na hora de pregar. Eu já vi um documentário sobre isso, irmãos. Pastores tão popstars, que só entram a hora que vão pregar na igreja, não tem relacionamento mais com as ovelhas. Mas será que o mestre faria isso? Não. O mestre cheira ovelha, e os pastores também devem cheirar ovelha. O que é isso, queridos? Estar no meio das ovelhas. Deus não se relaciona com o sistema religioso, mas Ele se relaciona com pessoas. O texto também diz que as ovelhas conhecem a voz do pastor, do seu pastor, e fogem da voz do estranho. Isso revela uma verdade central para nós. Existem muitas vozes hoje, queridos, mas nem todas vêm de Deus. Existem vozes que querem manipular você, querem te controlar, querem gerar medo. Se você sair daqui, hein, ó. Tem famílias, queridos, que foram expulsas de casa. O pai e mãe expulsou porque foram visitar uma outra igreja. E eu não estou falando de igreja evangélica, uma outra religião. Eles têm essa regra. Você consegue imaginar isso, querido? A loucura. Mas a voz de Jesus, ela veio para libertar. A voz do bom pastor, ela veio para conduzir. E só entra na condução quem quer. Ele não obriga. Que doido isso, né? Um rei que não te obriga a adorá-lo. A voz de Jesus traz vida. Mas a pergunta que fica para nós sobre o texto que nós lemos é: para onde Jesus está levando aquelas ovelhas? Se ele não entrou no aprisco, ele chamou para fora e levou para fora, para onde Jesus está levando? Se ele tira do aprisco, para onde está levando essas ovelhas? A resposta está em João capítulo 10, versículo 16. João 10, 16, que diz, olha o que Jesus disse: eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. E é aqui que nós entramos, queridos. Sabia que é nesse momento que a igreja de Jesus entrou no mundo? Porque a Bíblia nos diz que Jesus veio para o seu, que era o povo de Israel, mas os seus não o receberam. Então Jesus disse isso. Aquelas ovelhas que o queriam, sabe quem eram aquelas ovelhas? Mateus, o Pedro, o Tiago, o André, até o Judas. Jesus tirou aquelas ovelhas daquele falso aprisco e disse para eles: agora venham, porque eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, mas que eu também
também tenho que conduzir. E ele termina dizendo: e haverá um só rebanho e um só pastor. Esse é Jesus Cristo. Jesus não apenas te liberta, queridos, mas Ele te conecta ao reino dEle. Jesus não apenas liberta, mas mostra o verdadeiro caminho, que é Ele mesmo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o interessante é que o texto não diz que ninguém vai ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Vocês perceberam isso no texto? Ninguém vem. Então, eu fico pensando, ninguém vai, mas ele disse: ninguém vem. Ninguém vem ao Pai. Ele estava falando sobre Ele mesmo, porque Ele é o caminho. Então isso, igreja, aponta para algo muito maior. Um só rebanho, um só pastor, um só povo. E é confirmado pelo texto de Efésios capítulo 2, verso 13 e 16, que Paulo nos diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe. Quem estava longe antes, queridos? Eu estava longe, eu estava muito longe do Senhor. Vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Ambos quem, queridos? Os gentios e os judeus. De ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Jesus estava quebrando essa coisa de lei, porque Ele queria relacionamento. Paulo termina dizendo: o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Os judeus não queriam ter nada com os gentios, que somos nós também, mas Jesus veio para unir, queridos. Ele veio para ser o sumo pastor desses dois tipos de pessoas, tanto do povo de Israel quanto de nós, os gentios. Você quer mais um texto, querido? Tem muitos que falam sobre isso. Colossenses 3:11. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, palmeirense ou corintiano, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo está em todos. E tem gente que acha que só a igreja dele salva. Mas ainda continuamos tendo um problema, igreja. E este problema fala de ouvir. O maior conflito não é ouvir a voz do Senhor, mas é obedecer a voz dele. Porque sair de um sistema que aprisiona exige fé, coragem e ruptura. Muitas ovelhas permanecem no falso aprisco, porque ali ele é conhecido. Quantas pessoas que eu conheci que não conseguem sair daquilo, não conseguem sair do falso aprisco, porque ali ele é reconhecido, porque ali é confortável, porque ali é previsível. Quantas pessoas que você conheceu aqui em Portugal, que não conseguem sair de onde estão, porque ali é muito confortável, e ali ele é reconhecido. Então nós vamos ter 3 aplicações rapidamente, queridos. A primeira aplicação para nós nesta manhã é discernir as vozes. E como tem voz, irmãos? Essa semana eu descobri que até não tendo voz, ainda tem voz. As pessoas ouvem de tudo. Redes sociais. As pessoas ouvem muitas vozes de falsos líderes, de falsos influenciadores, até dentro dos ambientes evangélicos cristãos, queridos. Sabe como você pode discernir, querido, quando você está dentro de um ambiente sadio? É quando o teu pastor não quer aproveitar da lã da ovelha. Quanta gente que eu já conheci aqui em Portugal, primeira coisa que falam: eu sou... muda até a voz. Vocês sabem que eu sou o mesmo aqui, e aí com vocês? Outra coisa, cuidado com pessoas que mudam a voz para pregar, querido. Com vocês é embaixo de um jeito, quando chega, não, porque Deus mandou dizer. Muda, faz aquela voz, sabe, cinematográfica. Cuidado. Líderes que aproveitam da lã da ovelha,
Eu vou orar por você, viu, Renato? Mas você tem que deixar 50 euros aqui em oferta. Eu vou orar por você no monte essa semana, viu, irmão José? Mas 100 euros depois, tá? E tem gente, irmãos, que cai porque está precisando tanto de uma libertação de um familiar, está precisando tanto de uma... e cai nisso. Mas eu preciso falar para vocês, como pastor dessa igreja, nem toda voz é voz de Deus. Nem tudo que parece espiritual vem do Espírito. E o versículo mais importante, eu estou brincando, tá, queridos? Nem tudo que reluz é ouro. Toma cuidado. Quando alguém chegar na sua vida dizendo que eu sou isso, eu sou aquilo, não, porque Deus me consagrou. Eu já ouvi muito isso em Portugal. Ei, pastor Enzo, eu também sou pastor, hein? Eu também sou pastora. A primeira pergunta que eu faço: quem é o seu pastor? Para quem você responde? Qual igreja que você congrega? Há quantos anos você é convertida? Há quantos anos você realmente conhece as suas ovelhas? Então, na verdade, nenhum pastor que me conhece me consagrou. Irmãos, na palavra de Deus, você pode ler no Novo Testamento, quem consagra pastores, apóstolos, é Jesus que dá os pastores e apóstolos, os mestres para a igreja, mas quem consagra é a própria igreja. Quem consagrou Paulo e Barnabé para ir para a missão, queridos? Eles encontraram alguém no meio do caminho. Ô Barnabé, vamos fazer missão? Vamos. E no meio do caminho, você é um profeta? Consagra a gente aqui. Não, quem consagrou foi a igreja de Jerusalém. Foi o Tiago, irmão de Jesus Cristo, entre os outros líderes que estavam lá, que consagraram eles. Agora vocês podem ir, Paulo e Barnabé. Na verdade era até Barnabé e Paulo. Paulo não tinha nem tanto status assim ainda. Toma cuidado, igreja. Quem auto se proclama algo, toma cuidado. Toma cuidado com os podcasts também. Tome cuidado com quem vende mapas de sucesso para você vender na vida. E essa pessoa que está vendendo esse mapa, nem a sua cama arrumou ainda. Quantos podcasts que eu vi que prometem, meu Deus, você vai ficar rico saindo desse culto, você vai ficar rico já. Se você der 500 euros lá, você vai ganhar 10 mil amanhã. Esses dias eu estava vendo um pastor que eu gosto muito pregar também, um pastor muito sério. Ele dizia que estava assistindo um podcast sobre riqueza, sobre ter dinheiro. Irmãos, ter dinheiro é uma bênção, amém, queridos? E ele também estava assistindo. Ele falou que foram 50 minutos de podcasts, mas até os 30, 35 minutos ele estava dizendo que aquela pessoa que estava falando sobre riqueza estava muito bom. Ele até começou a anotar, e anotou tudo para ter dinheiro. Ele falou, mas eu quero investir, eu quero ser alguém próspero, né? Mas ele falou assim, quem parou de assistir o podcast naquele minuto e não foi até o final, perdeu. Porque no final o entrevistador perguntou para aquela pessoa, tá, mas quais foram os pontos negativos dessa sua caminhada? Ele falou, eu já estou no meu 3º casamento, estou quase indo para o 4º. Aí esse pastor falou, mas então eu não quero. O que adianta nessa caminhada por dinheiro, essa loucura por dinheiro, fazer tudo isso e perder a minha família? Aí falou, quem assistiu até o minuto 30, 35 caiu. Mas a pergunta do entrevistador no final, ele falou, eu não quero isso para a minha vida. Cuidado, irmãos, com pastores de podcasts também. Cuidado com os pastores de podcasts, amém, querido? Eu estou falando isso para você verdadeiramente. Ouça quem realmente, os pastores sérios. O primeiro pastor sobre a minha vida é Jesus Cristo. O segundo pastor ainda é um senhorzinho de cabeça branca lá no Brasil. Porque eu sei quem ele é. Eu sei que ele levanta de madrugada para orar por mim. Eu sei quem é a família dele. Eu sei quem ele é. Foi ele quem fez o nosso casamento. Foi ele que nos profetizou coisas que ninguém sabe. Cuidado com pastores de podcasts. Nem todo som vem do céu, igreja. Nem toda relva é evangelho.
E nem todo pastor é legítimo, nem todo movimento é de Deus. Segundo ponto, coragem para sair do sistema, do falso aprisco. Meus irmãos, o sistema te reconhece apenas como um número, mas eu já falei aqui, você não é um número para Jesus Cristo. Ele te chama pelo seu nome, Elke. O seu nome é reconhecido no céu. Julie, Emily, o nome de vocês é reconhecido. Renato, Adriana, Christopher, Ivani, Pedro, o Fabrício que está trabalhando agora, né? Mas existem apriscos também que não estão ligados a falsos sistemas religiosos. Eu preciso falar isso também, queridos. Existem verdadeiros apriscos. Mas, tirando essa parte do falso aprisco, como algumas denominações, religiões e filosofias de vida, talvez você esteja vivendo também no seu falso aprisco, um pecado recorrente. Você precisa ter coragem para sair. Relacionamento tóxico, relacionamento que te controla. Se você não vai estar lá se eu não for, hein? Talvez uma religiosidade sem vida, e Jesus está dizendo para nós esta manhã: saia deste lugar. Relacionamento tóxico acaba com casamento. Homens extremamente machistas, é que vocês quase não sabem, queridos, mas nós sabemos como pastores. E eu fico imaginando como o coração do sumo pastor fica quando um homem, com a força que tem, dá um soco na cara de uma mulher, ou pega um peso, né, de ginásio, né, de academia, e dá na cara da mulher. Vocês sabiam que já aconteceu isso, queridos? Não aqui. Essa igreja é livre, graças a Deus, dessas coisas. Mas como pastores, a gente ouve, irmãos, cada relato. E se a gente fica assim, imagine o coração do bom pastor. Mas existe algo muito maior, irmãos, quando a gente sai desta prisão. É a presença do sumo pastor. O sumo pastor te traz paz. Ele não te controla. Você fala: Deus, domingo tem culto, eu vou para abrir meu coração e celebrar o teu santo nome. Glória a Deus por tudo, Senhor. Não é obrigação, é amor por Ele. O sumo pastor ainda está presente na sua vida, queridos. E o terceiro e último ponto: quem ouviu a voz se torna a voz. Quem foi liberto por Jesus Cristo, igreja? Levanta a mão. Você foi liberto? Era tanta coisa boba que a gente fazia antes, não era? Cada coisa que a gente... Nossa, irmãos, desde pequeno na igreja, mas eu também fazia coisas erradas. Mas quando Jesus realmente me chamou, a gente fala: nossa, sumo pastor Jesus Cristo, como eu errei, né? E daí para frente você também não pode ficar em silêncio mais, não pode guardar apenas para si a mensagem, você não pode mais ficar quieto. Lembra da mulher samaritana? Depois daquela conversa com Jesus, o que ela fez? Ela foi e evangelizou a cidade toda, dizendo: eu encontrei o Messias, eu encontrei aquele a quem nossos pais pregavam para nós. Quem ouviu a voz se torna a voz. E esta pessoa então se torna agora um instrumento do Senhor, que é você, igreja. Agora você é um instrumento de Deus. E tem gente aqui dentro da nossa igreja que tem uma facilidade para chamar pessoas para o caminho do Senhor, e eu dou glória a Deus por isso. Continue assim. Mesmo que um dia ela não esteja mais na igreja Yahvé, mas ela vai ter que ir para outro país, outro lugar da Europa, voltar para o Brasil, mas essa pessoa encontrou o bom pastor, o sumo pastor das nossas almas. Continua assim, igreja. Você como testemunha do verdadeiro evangelho, uma voz de esperança para os que necessitam.
Você que um dia ouviu esta voz te chamando, agora é você quem deve proclamar o Evangelho. Sabe, queridos, o texto nos confronta então com uma verdade simples e profunda. É que o problema não é reconhecer que Jesus é pastor, mas o problema é decidir se queremos ser ovelhas dele. Todo mundo sabe que ele é o sumo pastor. A questão é se nós queremos ser ovelha dele. E graças a Deus que aqui só tem ovelha. Mas talvez essa mensagem seja para você que ainda tem alguma coisa para entregar para o Senhor. Ainda Jesus está te chamando para o aprisco seguro dele. Ainda Jesus está te chamando para o aprisco de amor dele. Eu vou ler uma história aqui, queridos, para vocês, para a gente finalizar. É do pastor Dutch Sheets. Ele quase foi viver a sua vida num falso aprisco. O falso aprisco do mundo, da ilusão, das coisas do mundo. E ele disse assim: era 1973, e eu estava frequentando a universidade, indo rápido, mas sem chegar a lugar algum. Estava fugindo de Deus havia 2 anos, servindo aos deuses do álcool, das drogas e do rock and roll. Embora tivesse sido criado na igreja, meu pai foi um evangelista e depois pastor, e embora tivesse entregado a minha vida a Cristo, ainda menino, eu comecei a me rebelar aos 17 anos. A rebelião começou quando meu pai abandonou a nossa família e casou-se com outra mulher. Como você pode imaginar, as nossas vidas foram despedaçadas. Mamãe conseguiu um emprego num açougue, no talho, né? O meu irmão e eu conseguimos empregos de meio expediente. E de algum modo sobrevivemos, pelo menos fisicamente. Não nos saímos tão bem emocional e espiritualmente. O meu irmão e eu nos rebelamos, nos desviamos de Deus e de tudo que tinha a ver com Ele. A minha irmã mais nova também ficou emocionalmente devastada. Obviamente, a minha mãe também. No fundo do meu coração eu sabia que aquilo não era culpa de Deus, mas ainda assim eu estava zangado com Ele. A dor era tão forte e eu estava tão confuso que simplesmente não conseguia lidar com tudo aquilo. E certamente não conseguia entender o que acontecera. Talvez o fundo do poço tenha sido o dia em que, aos 17 anos, eu segurei a minha mãe em meus braços e eu vi ela chorando e soluçando, dizendo-me que ela não queria mais viver. Naquele instante, tornei-me um jovem muito amargo e cheio de ódio. Deus foi muito paciente comigo. Ele sabia que aquela rebelião estava sendo causada pela minha dor. Ele permitiu que eu fugisse, amou-me em meio às minhas reações cheias de dor e não as levou para o lado pessoal. 2 anos depois, em um bar chamado Cabeça de Porco, um nome bem apropriado, já que eu era um filho pródigo e ali era a minha pocilga, enquanto eu ouvia uma banda de rock, completamente drogado e totalmente fora de mim, ele me encontrou e ele disse: o que você está fazendo aqui? A voz do Senhor foi tão clara que poderia tê-la ouvido. A pergunta não era uma repreensão, mas sim um apelo sincero do meu coração. Ele continuou dizendo: você sabe que este não é você, e você nunca encontrará a realização e a paz que está procurando vivendo nesse estilo de vida. E chocado e impressionado com o fato de que Deus estava me buscando em um lugar como aquele, a minha primeira reação foi: o que o Senhor está fazendo aqui? E ele disse: eu vim buscar você. Lembra do sumo pastor na porta das ovelhas? Do falso aprisco, né? Ele continua: fiquei instantaneamente sóbrio e saí para andar e pensar por algum tempo. O Senhor e eu tivemos várias outras conversas durante os 2 meses seguintes, até que finalmente fui curado o suficiente para responder à sua busca. E eu respondi buscando-o de volta, e ele me deixou encontrá-lo. Como filho pródigo voltando para o abraço do seu pai, eu regressei ao abraço amoroso do sumo pastor da minha alma. Quando eu fiz isso, eu encontrei mais do que prazer,
eu descobri propósito de vida. Esse é o seu bom pastor. E você reconhece a voz dele. Talvez você tenha reconhecido a voz dele em mim hoje, pregando a vocês. O nosso Deus é um Deus de amor, igreja. Ele não vai te julgar, nem vai te condenar pelo que você fez no passado. A Bíblia diz que dos nossos pecados Ele não se lembra mais, quando a gente se arrepende. Se você falar isso, Senhor, eu me arrependo de tudo que eu fiz, daquela coisa, saiba que Ele é fiel e justo para te perdoar. Eu queria que todos se levantassem, a gente vai orar e finalizar esse culto. Mas que neste domingo você saia com essa mensagem: Ele é o bom pastor. Eu queria que a minha esposa colocasse uma canção para a gente ouvir. Até você que já é batizado nas águas, até que você já frequenta a igreja há muito tempo, ainda é tempo de você voltar ao altar do Senhor.